Abra em Lucas 24. Eu acho que nunca me apresentei completamente e eu sinto de fazer isso hoje. O pastor está elegante, me desafiou a estar também. Obrigado. A Luiz também. Aí tinha uma piada que a Paty não deixou fazer, então. Mas enfim, vou me apresentar. Eu sou o Gil, para quem não conhece. Sou casado com a Patrícia, tenho 2 crianças lindas, uma calminha, a outra uma benção. Mas a Rebeca e o Elias, somos missionários há 8 anos, mas um missionário um pouco diferente. Nós trabalhamos na plantação, revitalização de igreja, discipulado, aconselhamento, e temos desenvolvido isso há 8 anos integral, mas fazemos isso há um tempo. Já participei de liderança de jovens, equipe pastoral e assim por diante. E aqui em São Paulo, especificamente em São Caetano do Sul, temos aconselhado jovens, adultos, em seu chamado, vida normal, uma vida pastoral. Porém, são jovens, são pessoas de várias denominações. Temos desde IPB a igrejas neopentecostal. E eles se reúnem todas as sextas-feiras em casa, oramos, lemos a palavra. Atualmente fomos inclinados a estudar versículo por versículo de Mateus. Então estamos produzindo teologia lá de sexta-feira. Então temos feito isso, aconselhado pastores que eu conheço nessa caminhada de pregar em alguns lugares. E com isso já vou notificar a minha ausência, a ausência de minha família. Vamos estar indo dia 19 e vamos retornar só em agosto. Estamos indo para o Nordeste. Tem um documentário, é uma empresa de documentário cristão, chama-se O Poder de Deus. É o Miguel Salvador, excelente, recomendo que você assista. É como o Evangelho chegou no sertão. E o segundo documentário chama Voz que Clama no Sertão. Eu participei da teologia do documentário. E o que me impressionou é que aqueles homens não sabem nem ler e nem escrever. Eles pegaram jovens que sabem ler e falaram assim: leia a Bíblia para mim. E eles decoraram partes da Bíblia. E eles saem pregando de vilarejo em vilarejo, cidade em cidade. O cara faz 1.300 quilômetros numa semana, pregando de cidade em cidade, sem dinheiro nenhum. Aparecem pessoas e ofertam para ele a gasolina. Às vezes ele bate nas igrejas: eu posso dormir aí? Não precisa nem de comida, é só dormir, para eu seguir viagem. Então, eu vou lá agora gravar um curso online e também dar cursos presenciais nessas igrejas, a respeito de como o rapaz, mesmo sem teologia, ele não fere a teologia, ele segue muito bem a ordem bíblica. Isso só Deus pode fazer, meus irmãos. E com isso surgem desafios. Os livros que estão lá no fundo são o que eu represento, faço várias coisas ao mesmo tempo. Vender livros é uma delas, para nos manter na missão. E estou agora, enfim, a Vitória está me usando aí para passar na proficiência de inglês para o mestrado de fato. Já fiz a dissertação, agora a inscrição, vou fazer a inscrição, e a mensalidade do mestrado é muito cara. Eu dou aulas de teologia particular e também presencial, não presencial, para igrejas, e tenho a própria plataforma nossa, né? E o Clube do Livro que estamos abrindo. Uma empresa de Vitória do Espírito Santo entrou em contato, oferecendo uma parceria e topei. Dentro disso, vamos abrir novas turmas agora. E o dinheiro que entra nos ajuda a manter a missão, comprar comida para casa, pagar a conta, e também o mestrado, que não é barato. Então eu peço a oração dos meus irmãos por todos esses projetos e para que Deus continue nos mantendo, se Ele quiser, na missão. Que Ele envie mantenedores, que Ele envie alunos, que Ele envie recursos, envie estratégia. E para quem viaja, sabe, a saúde é essencial. Que Deus guarde a nossa saúde. Amém? Porque lá não tem nem posto de saúde onde a gente vai. Então, por favor, viu? Eu acho que é só. Apresentei tudo que a gente está fazendo. A Vitória que está aqui, essa ruivinha, ela está caminhando com a gente há um tempo lá em casa. Menina de Deus, viu? Menina não, é uma mulher já, desculpa. Eu vou falar sobre os discípulos de Emaús. Mas antes eu quero abordar algumas coisas que são pouco filosóficas. Porém, a filosofia, todo mundo é filósofo. Você fica indagando sobre acontecimentos da sua vida.
mas eu vou usar um filósofo em particular, Agostinho de Hipona. Ele fala do hábito do telos, ou do hábito telos, que é o objetivo final. Telos é nada mais do que objetivo final. Agostinho define a dinâmica entre telos e os anseios como o nosso coração. Obrigado. O nosso coração é como uma bússola descalibrada, desalinhada. Antes, já? Nossos desejos e paixões não estão corretamente direcionados. Se você lembrar do filme Piratas do Caribe, Jack Sparrow tinha uma bússola que não apontava ao norte, apontava pelo que o mais desejava. Então, o nosso coração não aponta para o norte, a qual deveria apontar. Ele aponta para o nosso maior desejo. Nesse momento, eu quero que você veja o movimento do seu coração. Eu quero que você veja a inclinação do seu coração. Por que tão importante é descobrir o movimento, a inclinação do seu coração? Porque o nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é verbo. E esse verbo, ele nunca está parado. Ele é um Deus em movimento. Ezequiel, ao ver o trono de Deus, ele fala que o trono de Deus tem rodas e ele se movimenta, nunca para trás, sempre para frente, sempre adiante, jamais para trás. Por isso Deus não tem prazer naqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, porque para trás o trono de Deus não está. Ele quer que a inclinação do seu coração siga em avante, siga em diante. Ele quer que os seus olhos estejam no autor e consumador da fé, porque Ele vai cumprir a sua jornada, Ele vai fortalecer o seu joelho, Ele é fiel para fortalecer, para fazer você permanecer em pé até que Ele venha. Então o objetivo final tem a ver com uma inclinação. E tem a ver com a inclinação do coração. Davi, ele fala: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, um coração puro e um espírito reto. É estranho, mas está falando de inclinação, Gil. É que Davi, ele era inclinado a muitos pecados. Ele está falando: Deus, tira a inclinação de pecados, me dá um espírito reto, para que eu possa olhar para os montes, para o alto, porque é de lá que o Senhor vem. O Senhor não vem daquilo que eu estou olhando na terra, que é transitório e passageiro. Então o nosso coração, a nossa bússola, é como se nós estivéssemos seguindo um mapa errado, que vai dar em lugar algum. Onde está teu coração, ali está o teu tesouro. Você seguindo a inclinação do seu coração, qual o tesouro que você tem encontrado nesses dias? Diante de muitos gurus na internet que fazem você acordar às 4:30 da manhã, tomar banho numa banheira cheia de gelo. Qual o objetivo final de todas essas coisas, meus irmãos? Nada contra. Rotina, hábito, legal. Mas isso sem um objetivo final não tem valia nenhuma. E esses gurus, eles vão te dando mais mapas, mais mapas, mais mapas. Faça isso e enriquecerá, fará 6 em 7, fará isso, acontecerá aquilo, aquilo outro, seu amor em 3 dias, misericórdia. Se de fato conseguíssemos trazer o amor em 3 dias, se Jesus fosse o amor da nossa vida, realmente Ele voltaria em 3 dias? Temos amado a quem? O quê? Que coisa? Temos buscado que meios? Os fins justificam os meios? Será? Então existe essa dinâmica. E falando em dinâmica, ontem aqui no culto, o Alex, ele pregou parte da minha mensagem, glória a Deus por isso. E o que foi falado de manhã também, eu ouvindo ali, preenchendo, ouvindo Deus, falei: opa, está no caminho, vamos lá. Vamos lá alguém, come on Jesus. Aí, até me perdi, desculpa. É como se estivesse errado. Você chega lá, a sua jornada, todo mundo indo. Essa dinâmica de encontrar, de caminhar e não ver nada. Quando você acha que só você está fazendo, eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a sair para caminhar às 4:30 da manhã. Você vê que todo o percurso está cheio de gente caminhando às 4:30 da manhã. Está todo mundo seguindo o seu mapa. E você acha que é único. Nós temos o desejo de ser único, mas não somos. Então aqui está a dinâmica. E ontem, Deus falando
durante a pregação, o Alex falou, Deus falou, é isso. E veio na minha cabeça a lei da inércia do movimento, de Isaac Newton. Não tem nada a ver, para quem ama física vai entender. Entenda, quando você está no avião, o que está se movimentando é o avião, não você. Você está paradinho. Isso é a lei da inércia. Você está inerte, mas o avião está movimentando. E eu vou falar dos discípulos de Emaús. Eles caminharam com Jesus, o corpo estava em movimento, mas a inclinação do coração estava inerte. Então é dessa inércia que eu vou abordar a inércia do nosso coração. E eu desafio a você a ver se o seu coração está se movimentando ou não. E nesse mapa que é oferecido, tem um X marcado. E esse X fala que o seu tesouro está lá. E a área do pecado humano gira em 3 eixos: sexo, poder e fama. O seu X está marcado sobre essas 3 áreas. E o mapa conduz até lá. O mapa é uma jornada. E quando você chega num lugar almejado, desejado, então se sente frustrado, vazio de sentido, pensa que precisa de um novo objetivo, um novo foco, e logo então emaranha-se em uma nova busca do nada pelo sentido nenhum. O que eu estou falando em outras palavras? Você compra uma casa e já está insatisfeito com ela em 1 semana, precisa reformar, precisa de um lugar melhor. Você chega numa férias, em 3 dias já se enjoa e quer outro lugar. Você compra um carro, o cheiro de carro novo dura 1 ano, em 10 dias você já quer outro carro. A nossa alma é famigerada, a nossa alma é faminta. Não se contenta com nada. Francis Bacon vai dizer que no coração humano existe um buraco que só Deus pode preencher. Então, o único desejo do nosso coração é expresso nessa passagem. Essa passagem nós vamos ver que ela é escatológica, que ela é plena de evangelho, ela é rica de glória, de conhecimento, sabedoria de Deus. Essa passagem aquece corações. Essa passagem é um verdadeiro mapa. Essa passagem é uma tomografia, um raio-x, um exame profundo do cerne da humanidade. Essa passagem revela o desejo mais intrínseco do coração humano. E buscar essas coisas para esse tempo, correr atrás do vento, é tolice, já dizia Isaías. Quando você chega lá, nota que existem vários no mesmo caminho, porém o telos é semelhante. Pode indagar o motivo da busca, e a resposta que terá é sempre uma pseudo-humildade e compaixão. Quando você pergunta por que você faz isso, se é um pai de família ou uma mãe solo, a resposta é conforto para a minha família. Isso é uma pseudo-humildade, isso é uma pseudo-compaixão, porque nessa oração, nesse conjunto de pensamento, o beneficiado é o próprio que está buscando. As maiores frustrações dos jovens que eu aconselho são jovens que possuem uma condição social melhor por causa dos pais, e nada contra isso, nada contra. Porém, a reclamação é: meus pais me deram tudo, só não me deram atenção, só não me deram vida, não ministraram a minha vida, não me deram presença. São formados em universidades excelentes, falam várias línguas, mas são vazios de família. E lá com a gente, o que eles falam? Eu sinto família aqui nessa casa, por isso eu gosto de vir. A gente tem agenda na nossa casa, e são pessoas de outros estados que vêm para a nossa casa. A gente tem que falar: posso receber a Hilde? Demorou meses para ela ir em casa. E desmarca aqui, acrescenta alguém aqui, e todos falam: eu estou vazio de família, estou carente de família. Então aqui nós encontramos uma família, um pai que vai atrás de seus filhos. Mas a realidade é o puro desejo egoísta de satisfazer a vontade de ser notado com um carro, uma casa, uma viagem de luxo, uma rede social instagramável, um feed arrumado, cheio de seguidores. Eu quero explodir, eu quero ter contatos, eu quero ter influência, eu quero network, eu quero isso.
isso respira essa selva de pedra chamada São Paulo. Uma cidade que destrói sonhos, mas uma cidade que levanta pessoas que sabem lidar com ela. Isso é a experiência do interiorano. Eu vi muitos que vieram ser missionários integrais em São Paulo e hoje lutam para guardar a fé. Porque viram um sistema caído que não pertence ao Evangelho, que é: se você me dar, eu te dou uma plataforma; se você fizer me servir, se prostrado me adorar, eu te darei a minha plataforma. O coração já está empedernido, está empedrado, está caído, já não acompanha mais o verbo. Essa frase de dar querer conforto à família, ela é ambígua por duas coisas. Pode ser pura verdadeiramente, eu quero dar um conforto, e não tem problema com conforto, meu irmão. Tem problema com conformismo, conformidade. O problema não é conforto, o problema é conformidade, conformismo. O conformismo impede a missão de Deus. O conforto não, porque o nosso chamado é para confortar com esperança, uma boa notícia. Mas nós não nos conformamos com o mundo, mas ela pode ser danosa. Somente a prática desse indivíduo demonstrarão a raiz do coração. Aqui eu uso a frase, o célebre teólogo e filósofo James K. Smith, que Ana Lu citou. E se você não leu ainda, talvez a sua entrada no céu está comprometida. Brincadeira. É brincadeira, gente. O livro chama Você é Aquilo que Ama. E ele diz assim: você é aquilo que ama, e o amor é um hábito. Logo, o discipulado é a reformulação dos hábitos de seus amores. Então, ao término dessa mensagem, você será desafiado a ser discipulado para reformular os seus amores. Ok? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. A Fúvia me... Obrigado, Fúvia. Na real mesmo, viu? Eu fico olhando o rosto e fico, cara, mas a Fúvia dá uma... Agostinho de Hipona, ele fala que quando ele era jovem, ele odiava aprender grego. Ele fala: nossa, meus pais é chato, cara, quer que eu aprenda grego? Porque eles não fazem eu assistir La Casa de Papel, Grey's Anatomy, cara. Pô, um dorama, tá em alta. Mas os meus pais querem que eu aprenda grego. E tipo, na época de Agostinho, grego estava em alta, tá ligado? Hoje é o inglês. Filhos, tem que aprender inglês. Tem que aprender espanhol, tem que falar outra língua, senão você não vai ser ninguém nessa vida. Profetiza, filho do homem. Então, Agostinho fala: mas quando eu consegui pegar a República de Platão e ler no original, eu chorei. Meus irmãos, o discipulado pode parecer cansativo, pesado, mas na verdade é porque ele está destruindo aquilo que é sofisma, fortaleza que não pertence a Deus. Ninguém consegue ficar numa casa que está reformando, a rinite, a sinusite ataca. Você sabe, quem sofre disso, meus irmãos, Deus tenha piedade de nós. Não consegue. E você está habitando em uma casa que está em reforma. Se não tem pó nessa casa, tem probleminha. Tem probleminha. Onde a fumaça há fogo, onde há pó há uma reforma. E nós somos chamados a uma constante reforma. Não parou em Lutero, não parou em Calvino, não parou em Zinzendorf, segue-se até hoje. Então você tem que estar em reforma. E quando você vê Deus, não pela ótica da alfa e ômega simplesmente, mas você fala assim: antes eu conhecia de ouvir, porque lá se prega o Cristo vivo, mas hoje eu conheço de ver o Cristo vivo. É isso, meus irmãos. É o contato direto com a pessoa e a chamada de Cristo. É essa a realidade. Eu sinto uma inclinação, parte do esboço será mudado, porque eu sinto que Deus quer nos conduzir a compreender as dimensões do corpo e do amor de Cristo, para que nós sejamos
as nossas raízes sejam profundamente alcançadas no amor de Cristo. E para que possamos compreender juntamente a altura, a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Então, você vai falar, mas você vai ler o texto? Eu vou, cara, calma. Mas para situar vocês um pouco mais, tem a imagem aí, meus irmãos? Já peço desculpa aos irmãos que acham que Harry Potter é satanista, maior é o que está em você do que está no mundo, tá, meu irmão? Você não vai ficar endemoniado por uma imagem. Mas eu sigo uma posição de teologia pública, eu prego para quem está perdido. E esses perdidos assistem essas coisas. E parte do meu livro é para essas pessoas, para evangelizar, mas não tão aberto assim. E aqui tem o espelho Osegide, que é o espelho do desejo. Osegide é desejo de trás para frente. Harry Potter, para quem não sabe, meu irmão, se você acha que é demônio, calma, vamos sair cheios do Espírito no final. Harry Potter perdeu o pai e a mãe, esse é o pai e a mãe dele, quando criança. E esse espelho, ele ficava numa sala chamada sala precisa. Quando você precisa de alguma coisa dentro dessa sala, ela se manifesta, ela se abre para você, as portas são ocultas. Mas para ela manifestar para você, você tem que passar diante dessa porta 3 vezes, pensando a mesma coisa. Seu pensamento não pode oscilar nem vacilar, deve ser constante. Você deve desejar aquilo constantemente, perseverantemente. Então o Harry passou diante dessa porta. A mente e o coração dele estavam alinhados em um só desejo, e então a porta se abre. E manifesta o espelho, porque ele desejava ver os pais. Mas esse espelho mostra o desejo mais profundo. Às vezes, você está desejando algo e nem é o que você precisa. Você realmente está desejando o que você precisa para esse tempo? O que você precisa? Então o Harry chega e fica, assim como Narciso, admirando aquela imagem. E Dumbledore fala para tomar cuidado com esse espelho, porque senão você fica preso ali e morre diante do espelho, porque o espelho é uma fantasia, ele não é real. O seu desejo não é real. Os seus desejos, há vários desejos, nós somos compostos por vários desejos, mas tem desejos que não podem ser atendidos. Esse é um desses. Os pais do Harry não estavam vivos no espelho, mas o nosso desejo parece dar vida, né? As coisas. As mulheres que o digam, não? Eu gostaria que o almoço em família fosse assim. A mulher sente o cheiro antes de ver os filhos bem vestidos, aí veste, aí ele vai e rola no baço. Já não é o meu desejo. Frustrado. Então, durante o sermão, eu quero que você segure o seu coração como uma bússola e olhe no espelho para ver se a sua mente e o seu coração estão caminhando para o mesmo lugar, ou se há uma inércia no coração. Durante a Bíblia, toda a Bíblia, Deus fica, me ame, me louve, me adore, se relacione comigo. E sendo sincero, olhando de fora assim, eu acho que para quem é ateu, tem um contato ali com o Antigo Testamento, principalmente Salmos, esse Deus é carente, ou ele é egoísta. Me adore, me busque, me obedeça. Mas se você for, no mínimo, íntegro, honesto, você entende o que ele está dizendo. Qual é o melhor presente que você pode ganhar? Qual é a melhor coisa que você pode ter? Quando Deus fala, me busque, me adore, me obedeça, quando você se aproxima diante dele, ele é galardoador, ele se dá para você. Ele dá o melhor do universo, ele dá ele. E temos esse exemplo na cruz. Mas você tem que ir até ele, tem que ir em direção a ele. Então, aqui eu estou tentando colocar vocês diante de Deus. Não diante do Gil, não diante de uma oratória, de uma retórica, de um esboço bem formulado, de 3, 7 pontos, lições. Se você colocar esse sermão na internet,
discípulos no caminho de Emaús. Aparece 300, lições no caminho de Emaús. Não sei quem copiou quem, mas está lá. Não é isso que eu estou oferecendo. Eu estou propondo um encontro com Deus, mas você tem que desejar estar lá. Então vamos juntos nessa jornada. E mais uma parábola para a gente entrar no texto. O texto é bem breve. Richard Foster diz assim: 2 peixes jovens nadavam. Aí um peixe velho está vindo na contramão e fala assim: passou o nome na sua cabeça esse peixe velho, mas não é quem vocês estão pensando. Sou eu. Aí o peixe velho fala assim: e aí, meus jovens, como vocês estão? Bem, e como está a água? Aí os jovens olham para o outro: que cringe, meu. Água? O que é água? Que doideira é essa de água? E vão conversando o dia inteiro: o que é água? O que é água? Moral da história: você sabe qual é a sua realidade em que você está imerso? Ou você só está nadando nela? O peixe mais velho, experiente, já sabe das realidades que o envolvem. Eu estou aqui desafiando: qual é a sua realidade? Qual é a realidade do seu coração? Qual é a água que te envolve, que te permeia? E chegamos no texto, meus irmãos, para a glória do Senhor. Esse texto, nós vamos ler um pouquinho antes aqui no Lucas 24, versículo 12, para vocês entenderem o dia. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linhos vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O que havia acontecido? Jesus ressuscitou. 1 semana antes, Jesus adentrando, montado em um jumento, e o povo lançando os ramos de palmeiras, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Para você não entender bem, eles achavam que estava se cumprindo a profecia que Jesus assumiria o trono de Israel, que Jesus redimiria Israel, que Jesus faria o povo de Israel não ser mais escravo. Então era a esperança do coração deles. O mapa estava pronto, o X estava marcado, estava tudo diante dos olhos, o palco estava armado. Então imagine, meu irmão, você pagou R$400, pegou fila, tomou chuva, acampou para ver o Justin Bieber. Não, nem todos, um pouco. Sei lá, assistiu o Fernandinho Faz Chover, e você espera que o show seja congruente à altura do sofrimento que você passou. Israel já é, se eu não me engano, a 3ª vez que está sendo escravizado dessa maneira. Então imagine, meu irmão, a esperança de um escravo. Não é a sua esperança. Ainda você pode trabalhar CLT, empreender, você não sabe o que é que estava no coração desses irmãos. Eles almejavam poder ser livres, verdadeiramente. Foi isso que o Alex pregou ontem. O que é a verdadeira liberdade cristã? Eles almejavam ser livres. Mas Jesus morre, é o 3º dia, e o X marcado não foi cavado. Não há um rei posto como Jesus. A esperança está frustrada, o coração frustrado, decepcionado, desorientado, descalibrado. Cadê o Messias? Cadê aquele homem que acompanhamos há 3 anos e meio, vendo sinais e maravilhas, mortos sendo ressurretos, cegos enxergando, os oprimidos sendo libertos, endemoniados, aqueles que achavam ser filhos de Abraão, aqueles que se achavam ser o povo escolhido, estavam debaixo de uma opressão maligna, estavam endemoniados, carentes de uma glória, e essa glória se manifestou a nós. Essa glória está contida na face de Cristo, essa glória se revelou. Esse homem se fez carne, mas agora tudo se foi. Cadê ele? Aonde está o Salvador, o Redentor de Israel? Simeão, ao ver ele no colo, profetizou: posso ir agora, Senhor, porque meus olhos viram o Redentor de Israel. Nós ouvimos desde a primeira palavra sobre ele. Agora o cumprimento não aconteceu. Nós vimos João Batista indagando: é você ou eu tenho que aguardar outro? E Jesus fala: sou eu mesmo. Mas cadê você, Jesus, no trono?
Agora olhe para a sua alma, você consegue ver Jesus tendo lugar de primazia no trono da sua alma? Você está buscando Deus com toda a sua alma, entendimento e força, Ele está assentado sobre a sua vida, Ele está regendo, Ele está sustentando com o poder da palavra cada centímetro da sua vida, cada pensamento, cada partícula, cada átomo da sua respiração. Ele está lá sentado sobre você. Era isso que eles esperavam, era isso que eles ansiavam. Eles nasceram escravos, nós nascemos escravos, nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nós rendemos, Jesus, é você, Rosana, bendito. Ah, quanto tempo nós esperávamos. O meu avô falou de você, ele morreu sem ver, mas meus olhos te veem, Jesus. Obrigado, Jesus. Assuma o teu lugar de direito. Assuma o teu lugar de direito. Adão perdeu, Senhor, mas nós estamos entregando a chave de novo. Faz, Senhor, segundo a tua vontade. Venha o teu reino. Nós carecemos, Senhor. O Senhor não veio porque nós merecíamos. O Senhor viu porque nós carecíamos. Subiu a ti os louvores dos escravos do pecado. Falou, liberte-nos, envie um libertador novamente, assim como Moisés. Retira-nos do Egito do pecado, retira-nos da Babilônia, retira-nos de Roma. E o Senhor atendeu. O Senhor veio novamente, o Senhor abriu mão de glória, se fez homem e habitou entre nós. É agora que vai acontecer. Imagine, meus irmãos, essa era a esperança que cativava aqueles corações. Essa é a esperança que cativa o seu. Essa é a esperança que cativa o meu. E Pedro vê, não é qualquer um. Pedro só está indo porque Maria, a Madalena, ela vem e fala, Jesus está vivo. Os anjos disseram, porque procura dentre os mortos aquele que vive. E Maria sai, desorientada, e vê alguém semelhante a um jardineiro, aquele que plantou um jardim no Éden. Está conduzindo novamente os corações para um lugar de encontro. E Maria fala, qual é, parça? O que você fez com o corpo? Versão contextualizada. O que tu fez com o corpo? O que fizeram? Me diga, eu vou lá. O jardineiro, Miriam, em aramaico. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Os olhos não era aquele pastor que ela conhecia. Poderia destrinchar como que é um pastoreio no hebraico, mas não vai virar aqui. Mas ela ao ouvir a voz, ela fala, Rabone, mestre é você. Só com a voz, só com a mensagem. Quando há intimidade, interesse de coração, você não precisa de bina, você sabe quem está do outro lado da linha. Porque o seu coração ama a entonação de voz. O seu coração reconhece a voz que dá ordem ao caos. Aquele que chama do nada a vida. Essa voz plantou um jardim no Éden. Rabone, é você. E ela vai e fala, o mestre está vivo. Pedro fala, você é maluca. Vou ver com meus olhos. Chega lá, não vê ninguém. Imagina Pedro. Ô louco Jesus, eu andei 3 anos e meio. Rapaz, você mandou pescar, pesquei. O que você pediu, eu fiz. Quando você falou, ande sobre as águas, ao meu pedido, eu fui. Eu sou digno de uma aparição aqui. Eu estou colocando Pedro, mas é você, meu irmão, é eu. Quantas vezes? Jesus, eu quero te ver. Olha o meu jejum. Olha isso. Aparece. Não desse jeito, mas o coração é desse jeito. Aí, Jesus está nem aí. Não aparece.
Pedro tem que se contentar com panos dobrados, bem alinhados, e um túmulo vazio. Isso é fé, meus irmãos. Aí Pedro chega e fala, ó, eu não vi, mas estava lá, do jeito que elas falaram. Então chegamos. Versículo 13. Naquele mesmo dia. Que dia, meus irmãos? Que dias? Que ressuscitou. Na Páscoa. Páscoa simbolizava, lembrava libertação. Foi quando eles saíram do Egito. Então o exército de Roma estava acampado na fortaleza de Antônia, próximo a Jerusalém, para inibir qualquer rebelião. Porque Israel inteiro estava em Jerusalém. Era uma data importantíssima. Lembrando que uma semana antes, o rei está voltando, o rei está no jumento, ele vai assumir o trono. Então vai acontecer uma rebelião. A movimentação atual do mundo demonstra que o rei está voltando. E o exército do mundo tem acampado, tentando fazer uma perseguição velada, em outros lugares não tão velado contra a igreja, porque sabe que o rei dessa vez vai se assentar no trono. Isso é um fato, meus irmãos. Nesse mesmo dia da ressurreição, com essa esperança toda que eu disse, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús. Para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou, sobre o que vocês debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Que resenha, hein? As coisas aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes, outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso aconteceu há 3 dias. No mesmo dia da ressurreição. Ele vai ter o próximo versículo aqui. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos e disseram que Jesus está vivo. Cleopas andou com Jesus. Viu o que viu. Eu não estou falando aqui, meu irmão, aqui que está a missão de Jesus. Jesus já tinha aberto mão da glória, já veio, se fez homem, mas não obstante, não o suficiente, não tão difícil de entender. Jesus vai atrás das ovelhas perdidas de Israel. Jesus vai atrás das ovelhas perdidas. Ele está indo novamente atrás das ovelhas perdidas, desgarradas. Ele está indo em direção ao perdido. Esse é o nosso Deus. Pense você, eu não estou falando simplesmente desse contexto. Imagine que você andou vendo durante 3 anos e meio, essas coisas. Natanael viu a escada dos céus, a movimentação angelical sobre o Filho do Homem. Você viu Jesus andar sobre as águas. O que mais? E mesmo assim esses irmãos não reconheceram Jesus. Agora imagine nós, meus irmãos, que não conseguimos ler a Bíblia nem uma vez ao dia.
Agora imagine nós, meus irmãos, que não conseguimos orar durante o dia. Imagine nós que não buscamos como convém. Isso aqui não é moralismo, meu irmão. O Evangelho não é moralista. O Evangelho gera fé. O resultado da fé opera moralismo. Você tem que mudar. Você tem que ser como aquele que te chamou. E aquele que te chamou orava. Aquele que te chamou lia. Aquele que te chamou é rabino. Se você é discípulo, você tem que ser parecido ao seu rabino. Cristãos são semelhantes a Cristo. Isso resume. Esses caras que andaram com Jesus faziam parte dos 72, dos 70. Jesus falou, agora vão, preguem e voltem. E eles viram, por si só, sem Jesus estar do lado. Chega as mulheres e fala assim, Jesus ressuscitou, aconteceu o velório. Aqui eu digo, eu tenho um conhecido, filho de um pastor muito amado, a qual eu ajudei em Piracicaba, que eu conheci a parte lá, foi lá que Deus em sua providência divina agradou a mim somente. Ela pisou no pato, não orou, está dando isso, brincadeira, mas foi lá que nos conhecemos. Enquanto eu liderava, a parte teve um encontro com Jesus lá, e o filho desse pastor morreu num acidente. Ele se chocou contra a traseira de um caminhão e morreu, tomara que na batida, porque o carro pegou fogo. Foi recentemente lá em Piracicaba. E eu queria ir no velório, é que eu não podia, ele morreu no dia do aniversário do meu pai. E a gente não tem tanta condição financeira de alugar um carro, descer para Piracicaba, confortar o coração desses pastores que confortaram o nosso coração. Mas nós vamos ir lá. Eu queria estar lá no velório. Imagina esses discípulos, talvez não, a palavra diz que os discípulos não ficaram na crucificação. João ficou ao pé da cruz. As mulheres ficaram. Mas Cleópas não. Essa é a minha situação. Quando eu precisei, o pastor estava presente. Quando ele precisou, eu não estava. Agora, imagine, eu digo o real. Se o pastor me liga e fala assim, Gil, o João está vivo. Eu vou hoje mesmo, meu irmão. Passa o cartão de crédito, seja o que Deus quiser. Eu vou querer ver com meus olhos. Lembra que Lázaro ressuscitou e todo mundo foi lá? Deixa eu ver se Lázaro ressuscitou mesmo. Mas aqui as mulheres falaram, Jesus ressuscitou. Pedro vai sozinho. Cleópas não vai em direção ao túmulo. Ele vai em direção a Emaús. Ele vai em sentido contrário. Porque a bússola está desorientada. Meus irmãos, seu pai, sua mãe deve falar assim, filho, vai na igreja que Jesus está vivo lá, mas você quer ir em direção contrária, você quer ir em direção ao dorama, você quer ir em direção aos seus sentimentos, aos seus prazeres, que é tudo vão, é passageiro, e você vai ver vazio de sentido, mas aqui você encontra um túmulo vazio, e plenamente cheio de sentido. Não estou pregando contra o dorama, mas parece. Estou falando que esses homens que oravam, que viram, não quiseram ver o Cristo ressurreto. E nós que nem temos tanta experiência com Jesus, não oramos, talvez o plano de leitura não está assim, sabe? O ano já está quase terminando, depois de agosto, meu irmão, é dezembro. Depois de agosto e dezembro, se você não chegou, não colocou em dia agora em julho, já era, meu irmão. Agosto é os 45 minutos no acréscimo, é difícil. Como dizia Galvão, agosto é o coração na ponta da chuteira. É o último gás. E você não está assim, aí quando você chega, aqui a Fúvia, os pastores querem que você seja inteiro, que você... que não precisa nem ser conduzido, Deus enche a congregação com a presença dEle, nos toma, nos envolve, mas você vem e fica alheio, inerte. A igreja está em movimento, mas você se vê inerte. Você não sabe nem para onde está indo esse avião.
talvez não seja o destino que você queira, viu? É melhor consultar. Detalhe, eu usei avião porque não tem como pular. Aqui dentro vai ter que aceitar o destino, que é ao trono da graça. Aqui, quando eu li esse texto, se as mulheres falassem para mim, Jesus vive, eu ia em direção ao túmulo, porque eu já sofri demais. Você pensa assim, muitos pensam, você que está na internet, provavelmente, eu não vou na igreja porque eu já me frustrei muito. Eu fui ferido, eu fui traído, eu fui magoado. Eu fui frustrado. Os discípulos caminharam com Jesus e foi frustrado. Jesus, ao dizer que cumpriria uma profecia de martírio, Pedro o repreende e fala, jamais, eu vou morrer no seu lugar. Aí Jesus fala, afaste-se de mim, Satanás. Pedro, que recebeu a revelação que Jesus era o Filho de Deus, estava endemoniado. Na ceia, ele tomou a ceia endemoniado. E qual é a questão do endemoniamento de Pedro? Porque Jesus fala assim, porque você pensa nas coisas deste mundo. O que torna a nossa alma endemoniada é pensar nas coisas desse mundo e não nas coisas de Deus. Texto difícil, mas não é eu, é o que está dizendo. Pedro se viu frustrado porque Cristo morreria. Filipe fala, mostra-nos o Pai. Andou com Jesus e fala, mostra-nos o Pai. Jesus, caraca, você está frustrado agora? Andei tudo esse tempo, se você me ver, vê o Pai. Aí Tomé também, eu só vou crer se eu tocar, não é assim? Eu só vou crer se eu tocar. Frustrados, os discípulos foram frustrados. Mas quando o seu desejo não é o desejo de Deus, você é frustrado, meu irmão. Certa feita, um aluno, eu ensino como pregar o evangelho, aí tem um teste, né, uma tarefa. Aí eu pregando, eu falei assim, aí ele falou, não vou mais na igreja. Eu falei, por que não vai? Porque eu fui traído, porque eu fui decepcionado, eu fui ferido. Eu falei assim, você já se relacionou com outras mulheres na vida? Sim. Alguma feriu seu amor, seu sentimento? Sim. E não vai mais relacionar ou vai relacionar com o mesmo sexo? Deus me defenderá. Eu estou casado com outra mulher. Falei, mas por que a igreja você joga fora? Não foi ferido de igual forma? Não foi traído de igual forma? É porque o seu desejo não está no Senhor. Vamos ser sinceros? Olha ele, Gil, acaba o teste aqui, rapidão. Meu coração foi revelado aqui, viu? Como faz para ter Cristo? Era um teste para ele aprender a pregar o evangelho, mas ele se viu distante desse evangelho. Assim como estão esses discípulos agora. 2 dos seguidores, provavelmente dos 70, ele viu o verbo que se fez carne. O João, discípulo amado, ele traz o que é verdadeiro amar, o que é o verdadeiro discipulado. Ele diz, no dia em que eu for ressuscitado, Jesus dizendo, em João 14, 20 e 21, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei, manifestarei a cada um deles. Meu irmão, se você não está vendo uma manifestação de Cristo, uma revelação de Cristo, é porque você não tem o amado. É porque você não tem o obedecido. Maria recebeu a revelação do Rabone, o jardineiro, porque ela o amava. De inteireza de coração, não de fragmentos. Eu vou provar com o texto. A manifestação é para aqueles que amam e guardam os mandamentos. É uma promessa. Eles conversavam e discutiam do que o coração deles estava cheio. A boca fala que o coração está cheio. Apesar de estar cheio o coração, o mesmo está desassossegado, está frustrado. Agostinho diz, se fizéssemos para ti o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então qual é a pergunta? Cheio de quê? Meu irmão, se o seu coração está cheio do Corinthians, paira uma sombra sobre nós chamada rebaixamento. Tira a sua esperança daí, meu irmão. Não vai valer a pena. Não vale a pena. E mesmo se estivesse na ponta da tabela, você não ganha nada com isso. O título é dos caras, não é seu.
O único título que você tem, e talvez você perdeu, é o título de eleitor, que vai ter que renovar para poder votar. Eles conversavam, frustrados. Jesus morreu, a esperança se foi. Aí Jesus chega. Os olhos de entendimento estavam fechados por causa do desejo, o anseio descalibrado, desalinhado por amar outras coisas. A condenação se baseia nisso, João 3,19. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Eu estou falando, meus irmãos, de discípulos que caminharam com Jesus, mas amavam trevas. Judas caminhou com Jesus, expulsou demônio, mas amou as trevas. Não consegue ver só por falta de luz, ou melhor, por amar menos a luz. Eles até amam a luz, o texto diz, amaram mais a escuridão. Eles até gostam de vir na igreja, eles gostam de louvores, eles vão dirigir, colocam louvor. Eles até amam a liturgia cristã, mas o coração não ama Cristo. Eles amam a filosofia cristã, mas não amam Cristo. Eles falam em seu podcast que se converteu, mas de repente se casa com a mulher que é amiga da sua esposa, da sua noiva. Mas mesmo assim é cristão. Ele é adepto da teologia, da filosofia cristã. O coração está distante, o coração está inerte, está empedrado, está empedernido, está cego. E Paulo fala, eu oro para que a sabedoria, o entendimento e o conhecimento de Deus preencha vocês, que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Meu irmão, existe um olho no seu coração, e esse olho tem que ser aberto, tem que cair as escamas dele. No dia em que for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e eu me revelarei a cada um. Existe uma promessa a cada um. Maria já recebeu a revelação dela. Agora os discípulos de Emaús estão recebendo a revelação deles. Existe uma revelação que o Haroldo já recebeu e ele não consegue manifestar, porque quem manifesta é Deus. Existe uma revelação aqui nesse dia, nessa hora, agendada por Deus, que é sua, meu irmão. É uma revelação que você vai ver, não é que eu vou ver. Eu não posso destrinchar, pintar para você. É você, juntamente com o autor da vida, pintar o quadro da sua jornada. É aqui que a gravidade ela é exposta, não assim como aprendemos na física. Porque cada coisa tem sua gravidade. Se eu pegar essa xícara e soltar ela, o que acontece? Ela voa. Não, né? Porque a gravidade fala que todas as coisas têm que... Mas quando você acende um fogo, o fogo cai. Então a gravidade não afeta o fogo. Assim, existe uma realidade espiritual, uma gravidade, que atrai os nossos corações para olhar para essa terra e ser endemoniados, ser conduzidos pelo principado da potestade do ar, a obedecê-lo. Ele quer que o nosso coração seja atraído por coisas terrenas. Mas quando Deus aquece os corações, o nosso coração é incendiado e a chama aponta para cima. A gravidade dessa terra não nos afeta. Esse é o poder do Evangelho. Jesus tinha ordenado que fossem a Galileia. Ele falou, vou morrer, vocês vão a Galileia, tá? Eles não obedeceram o mandamento, eles não foram, eles não creram. Jesus ressuscita, eles não vão ao túmulo e nem a Galileia, eles vão para Emaús. Eu vou ali para o Guarujá, estou frustrado, cara. Nossa, aconteceu tanta coisa na minha semana. Ai, Guarujá é para nós, né? Eu e minha esposa. É que nos cabe, é a nossa esfera de influência. É o que o nosso dinheiro dá, na verdade. Mas você, vou para Ilhas Fiji, vou para Caribe. Estou frustrado. Da Disney. Beleza, meu irmão. O mundo caindo e você querendo ir na montanha-russa.
Porque simboliza a sua vida. Não, eu preciso de uma dopamina. Eu preciso ser desconectado da realidade. Porque parece que eu estou entendendo a realidade e ela é muito complexa e eu não quero vê-la. Eu quero me distrair, eu vou ver um vídeo, vou rolar o feed. Mas aqueles que parecem espirituais, eles falam, Espírito Santo, eu preciso de uma experiência. E se esse não chora, se esse não arrepia, é frustrado, porque usa o Espírito Santo como uma dopamina. Que vida vazia. Sem contentamento, sem esperança. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Certeza é sobre política. Mentira. Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Ele está falando para Jesus. O cara que sabia na pele o que aconteceu. Ele foi moído, ele morreu, meus irmãos. E ele sabe que foi você que fez isso. Aqui é a vítima chegando no algoz e falando assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eles dizem, aqui, meu irmão, é o segredo da espiritualidade verdadeira, sinceridade. Deus, Ele se preocupa com a desorientação do nosso coração. Ele quer ouvir a sua frustração, Ele se inclina, Ele fala, o que está acontecendo? O que está pegando? Fala aí. Fala, eu finjo que não sei. Fala. E eles falam, abre o coração, são sinceros. Perguntou Jesus, que coisas aconteceram com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e diante de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificado. Você viu que ele colocou a culpa aqui nos sacerdotes? Tínhamos passado, tínhamos esperança, agora já não temos mais, de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo, na ressurreição, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, e lhe disseram que Jesus está vivo. Até aqui. Pode colocar a imagem, por favor? Está lá? Só para ter um arco litúrgico aqui. Discípulos no caminho de Emaús, um coração na jornada. Aqui nós chegamos na jornada cristã, a minha e sua. Jesus está perguntando, o que aconteceu com você que orava bastante e não ora mais? O que aconteceu que você tinha lágrimas e agora você tem olhos secos? Não se emociona, não é afetado mais pela minha realidade. O que está acontecendo? Por que você não está no lugar que eu coloquei você? E isso na jornada. Por que você não está lendo mais como deveria ler? Por que você só se contenta com podcasts, pregações no YouTube, mas não abre a palavra? Por que você não permite eu abrir o meu coração diante de você? Por quê? O que está acontecendo? O que roubou o seu coração de mim? O que tomou o lugar de primazia? O que está acontecendo? Jesus é o peixe mais velho perguntando, qual é a sua realidade? Qual é a realidade da sua jornada? O que está no seu caminho, como pedras de tropeço? O que está embaraçando o teu caminho? Eu vim aqui para tirar, resolver, para que você avance. Não é uma pergunta despretensiosa, é uma pergunta que lança luz nos anseios da alma. Aqui eles estão em frente ao espelho Egide, com um bússola em mãos, trilhando o mapa dos seus anseios. Por isso a tristeza expressa. Que coisas!
Jesus pergunta a ele novamente mais fundo, alcançando a raiz do ser. E soa como qual a razão da sua esperança ou desesperança. Isso que te abate. Me lembra o salmista, porque está abatido a minha alma. Nesse momento, Jesus fala, vocês estão conversando um com o outro, mas agora eu desafio vocês a conversarem consigo. E isso não é Platão, conheça a ti mesmo. Ele está falando, converse com você e vê se eu estou aí dentro. Me procure aí dentro. Com certeza, meus irmãos, vocês passaram por experiências nessa vida. Você deve falar assim, nossa, eu ainda estou preso à bebida, eu ainda estou preso a sistemas religiosos, eu ainda estou preso ao capitalismo, eu estou preso a N coisas. Eu não consigo ser um pai presente, eu só consigo manifestar dinheiro, eu só falo dessas coisas, tudo que sai da minha boca é negócio, negócio, negócio. A vida verdadeira, a vida de Cristo não manifesta em meus lábios, porque o meu coração está vazio. E isso pode ser só um período, meus irmãos, um período de estiagem. Muitos estão rodando no automático com um tanque vazio. E quando você chega nesse estado de desespero, meu irmão, e você, se não chegou, você vai chegar, viu? Isso é jornada. Isso acontece. Você ora, parece que o céu está fechado. Você entra no quarto, parece que não tem ninguém. Você jejua, nada acontece. Você canta, não sente nada, nem um ventinho, nada. Nada. Eu não estou falando somente de sentir. Estou falando, parece não haver ninguém do outro lado. Parece que Jesus não está do nosso lado. Parece que esquecemos Jesus em algum lugar. Ou que Ele nos esqueceu. Mas Ele está, Emaús era 11 quilômetros, 3 horas de caminhada, era normal. Lembra que tinha viajantes nessa cidade, eles estavam voltando dessa viagem de Páscoa. Eles estavam andando 3 horas. 3 horas dá para falar muita coisa? Dá, né? Eles conversaram com Jesus 3 horas e não viram Jesus. E nesses momentos, meus irmãos, que vocês experimentaram, estão lutando com isso, com aquilo, parece que Jesus não está ali. Ele está do lado, você só não está percebendo a dimensão do amor. Você está caminhando, falando com Ele, e Ele coloca, pode ser o Haroldo, pode ser outros irmãos, e você acha que é só o irmão, mas é Jesus caminhando ao seu lado. Existe uma parábola que não está na Bíblia, mas fala de caminhar na praia, e quando o rapaz olha para trás só tinha uma pegada, porque Jesus estava carregando ele no colo. É literalmente o que está acontecendo nesse momento. Na sua jornada você não está vendo Jesus, mas Ele está ali, ouvindo, e caminhando. E as mulheres falaram, Ele está vivo. A frase do anjo mexeu comigo, e eu mandei até uma música para o Rafa, do cara falando sobre esse trecho, é sensacional. Porque você procura entre os mortos aquele que vive. Meus irmãos, você tenta olhar no passado, experiências, o que você já passou. Você tenta olhar no passado, na morte, aquele que vive, e você não vai encontrá-lo. Porque ele não está na história do seu velho homem, ele fez você um novo homem. É nesse momento que ele aparece, é dali em diante que você o encontra. Não procure aquele que vive em coisas mortas. Porque Ele ressuscita, Ele dá vida, Ele doa, Ele não deixa permanecer na inércia da morte. Se você estava morto em delito e pecado, Ele dá um coração agora vivo, que bate, que vibra, que é aquecido. Mas eu não o vejo, Gil, mas Ele está do teu lado. Não procure em suas frustrações mortas. Não culpe sacerdotes, o culto não foi bênção porque o preletor não foi lá, aquelas coisas. Não procure em gente que luta para permanecer morto, o velho homem, para que Cristo viva. Busque a manifestação diária do pão da vida.
Não procure em coisas mortas, terrenas, transitórias e passageiras. Eles tentam achar culpados para frustrações. Os líderes os crucificaram. Mas Isaías diz que ele foi crucificado pelos nossos pecados. Nós os transpassamos. Não foi os líderes, meus irmãos. Fomos nós. Foi o meu e o seu pecado. Você tem que assumir sua responsa, o seu BO, meu irmão. Enquanto você não assume, enquanto não cumpre-se, Zacarias, olhar aquele a quem você transpassou e você chorar amargamente pelo unigênito, você não consegue chorar de alegria com o unigênito. É necessário olhar a dor, o espanto, o horror dos nossos pecados. É ali que acontece a transformação de trevas para luz, de pedra para vida, um coração que vibra. É aqui, diante dos olhos, que acontece a complexidade da vida, preto e branco, gradientes e cinzas, para tons e cores, sabores e cheiros. É aqui que acontece o deleite de alma. É aqui que Deus repousa em nossos corações. Tínhamos esperança, o amor se esfriou, começa a ser assombrado pela apostasia. Quantos já ficaram assim, meu irmão? Será que Deus é real? Será que tudo que eu vivi é real? Já não oram como antes, já não buscam como antes. E Paulo, ao descrever esperança em Romanos 5, versículo 12, ele fala que a esperança é na glória, é num reino vindouro. Eu acho que já deveria estar claro para esses discípulos, mas ele fala, tínhamos esperança que ele seria o resgatador. A esperança não era Jesus, a esperança era uma cidade. A esperança era que o transporte público funcionasse. A esperança é que não tivesse tanto moradores de rua. Que a esperança era que o meu e o seu coração, meu irmão, fosse tão cristão que adotássemos órfãos e não havia orfanato. A esperança é que as viúvas fossem cuidadas mesmo pelo sistema religioso. A esperança é que nós não viéssemos a depender de sistema político, mas que a política aprendesse a governar conosco. Porque existe um rei soberano que sustenta os ricos e pobres. Mas não é isso que nós vemos. Mas se muitos usam Jesus como um meio, não como um fim. Jesus está falando assim, o que aconteceu? Quais são os meios? Qual é o fim? Qual é o telos? Qual é o objetivo final? Qual é a gravidade do seu coração? Qual é a sua realidade? Qual é o seu desejo? Se você coloca Jesus como seu objetivo final, meu irmão, em Hebreus, em 2 momentos fala aqui, e Paulo também em Romanos 5, que essa esperança não será decepcionada. Jesus é a âncora da nossa alma. Então pode vir tempestade, meus irmãos, nós estamos ancorados, nós estamos firmados naquele que é eterno. A morte não pode detê-lo, nada pode detê-lo. Então sossega a tua alma, meu irmão. As mulheres relatou, e mesmo assim estão indo embora, não creram, não viram. Aí então Jesus fala assim, como vocês são tolos, como custa a entender que os profetas registraram das Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e os profetas, explicando as escrituras, o que as Escrituras diziam a respeito dele. Em algumas versões vai falar assim, vocês demoram a entender e a crer. Você está vendo? Muitos querem um louvor mais worshipeiro, sei lá, para aquecer. Ai, tem que aquecer meu coração. Eu tenho que ir num retiro, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que... E o que aquece o coração aqui, meus irmãos? Lembrando que eram discípulos que ouviram todas as mensagens de Jesus. Eles ouviram todas as mensagens, todas as pregações. Que isso eu quero dizer? Isso
Meu irmão, Jesus começou a pregar com 12 anos de idade. Talvez você tenha aqui muitos anos de caminhada ouvindo o evangelho aqui e ainda o seu coração não está incendiado. Você pode ter até um ofício aqui dentro, um chamado, mas seu coração não está incendiado. Você pode vir vez após vezes e ainda o seu coração não está incendiado. Na teologia, fala, os puritanos, outros teólogos místicos falam, você precisa ter um encontro real para que o seu coração seja aquecido. Você precisa, meus irmãos. Só ouvir não salva. Você precisa sentir, sabe? Esses dias frios não é bom uma sopinha quente. Você, ao engolir, sente aquele quente descendo assim, não é bom essa sensação? Meus irmãos, em um mundo frio desse, é bom ter a sensação de Cristo aquecendo o nosso interior. É isso que vai fazer o nosso amor não se esfriar. Porque os dias são maus. E ele expõe o evangelho novamente para os seus seguidores, para ajustar, orientar a bússola do coração, para alinhar os desejos. Ele está discipulando novamente. Lembra, Jesus está ressurreto aqui, meus irmãos. Muitos esperavam um evento apoteótico. Muitos esperavam Jesus como se fosse, sabe, aquelas cenas de filme assim. Ah, sou Jesus! Ai, tchum. Mas não. Muitos esperavam que Jesus viesse e fizesse vários milagres. Mas durante 40 dias não há registro de milagres nenhum de Jesus. Durante 40 dias apenas aparece Jesus pregando, ensinando os seus discípulos novamente. Só aparece Jesus reorientando a bússola do coração desses servos. O que orienta o coração, meus irmãos, não é milagre, não é expressões sinestésicas. O que orienta é a mensagem pura e simples do Evangelho. É aqui que contém o poder de Deus, poder para salvar. Continuando o texto, aproximando-se de Emaús, o destino deles, não de Jesus. Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Muitos estão falando, fique conosco essa noite, mas ainda não sabem o que é Jesus. Estão recebendo Jesus na vida, mas não sabem o que está recebendo. Não sabe nem a realidade da pessoa e chamada de Jesus. Jesus aqui dá uma pedalada, finge que vai, mas fica. Eles falam, opa, fica aqui. Vamos pagar a sua estadia, porque quem convida paga. Continuando. Quando estavam à mesa, tomou o pão e abençoou Jesus, né? Depois partiu, lhes deu, então os olhos dele foram abertos e reconheceram nesse momento. Ele desapareceu. Jesus está repartindo pão, o matizá, o pão sem fermento. Imagina, aqui acontece a cena de cinema, meu irmão. Aí quando eles reconhecem que é Jesus, o que acontece? Porque discípulo é movido pelo que crê e não pelo que vê. Se você precisa ficar vendo Jesus, você não crê, meu irmão. Quando você reconhece, você não precisa ver, porque você sabe que Ele vai aparecer novamente para resgatar a sua noiva. Então você começa a trabalhar para a noiva dele. Você já sabe o final da história. Mas enquanto você não está crendo, você precisa ver. Mas a maneira que Ele aparece não é de acordo com sua caixa. É da maneira dele. É da maneira dele. Mas quando Ele a partir o pão, a comunhão, a mesa, a aliança, aí você vai saber que era Ele, e Ele vai desaparecer. Durante aquela situação médica, meu irmão, que você recebeu um prognóstico muito ruim, você falou, Jesus não está comigo. Mas quando você venceu, você fala, nossa, Jesus me conduziu. Aí quando você consegue perceber, você já não vê mais. Mas não precisa ver mais, porque você tem um testemunho, e isso te dá um gás para ir mais 100 quilômetros.
depois que Jesus desaparece, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, meu irmão, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Isso era à noite, eles chegaram à noite. Lembra que ele falou, já é noite, não pode ir. Meu irmão, é a mesma coisa que você está hospedado na Liberdade e querer sair à noite, a pé. É um desafio grande, viu? Não faça. Havia roubo, havia muita coisa, e eles não estão nem aí. Eles estão indo ao destino. Chegando lá, encontraram os 11 discípulos que estavam, e os outros que estavam reunidos com eles. E quando disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. A manifestação pessoal. Jesus nos coloca novamente diante do espelho, com a bússola em mãos, porém agora, orientados pelo Evangelho, com anseios e desejos calibrados, com um novo peso, um novo homem. Então vem Cristo ressurreto, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita em luz inacessível, e as escamas dos olhos caem, e o amor pelas trevas se dissipam. Ah, meu peso é meu amor, eu amo o peso da sua glória. Parafraseando Agostinho, aqui o caminho para o fim. E Agostinho fala, meu peso é meu amor. O seu peso agora, meus irmãos, é seu amor? Como está seu coração? Feche os olhos. Como está seu coração? Está seco? Não está queimando? Alguns estão pensando, enquanto o Gil falava, ardia o meu coração, porque isso é o Evangelho, não é o Gil. Ontem cantando e hoje Yeshua também, quero conhecer Jesus, isso tem que ser real. Você precisa conhecer intimamente.